Olá, eu sou Maria do Carmo Fúlfaro, minha formação é de jornalista, mas eu trabalho há muitos anos como gerente de marketing do Broward Center for the Performing Arts, fazendo marketing de shows. E eu fui convidada, recebi esse convite gostoso do Achei USA para fazer uma entrevista com duas mulheres maravilhosas de um grupo, de um projeto muito incrível que é o Brazilian Voices. E elas vão contar um pouquinho pra gente, a gente vai conversar aqui, entender um pouquinho como é que foi formado o Brazilian Voice e toda essa sua trajetória de quase 22 anos. É isso? Olá, Bia. Sim, olá, Lauren. Maria. Muito bom ver Maria. vocês, sempre. Bia, Sempre. vamos começar assim, antes da gente falar como é que o grupo foi formado, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, assim, qual a sua formação, como é que você chegou aqui? Bom, eu fiz música, né, em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e tive assim várias experiências musicais no Brasil com músicos diferentes, né? Cheguei nos Estados Unidos em 96, então já estou aqui há um bom tempo e cheguei sem muito assim a bossa nova para mim, né? Eu como cantora, né? Eu cheguei sem muita experiência na bossa nova, mas fui crescendo, assim, essa experiência foi aumentando por causa de como a comunidade local, os americanos, assim, abraçavam a bossa nova. Então eu fui melhorando cada vez mais e fui aprendendo um pouco mais dessa linguagem, desse gênero, né? E eu tô aqui há muito tempo, assim, os Estados Unidos me recebeu muitíssimo bem. Tá certo. Lauren, você teve uma passagem antes da música no teatro, né, no Brasil? Sim, trabalhei com musicais, né? Comecei com Amapola, depois eu trabalhei na Evita, que foi um dos primeiros grandes musicais no Teatro Palace, né? Fazendo Amante do Perón, e depois fui convidada para trabalhar com o Grupo Ornitorrinco, né? Com Cacá Rossetti, grandes comediantes, viajamos muitíssimos, nos apresentamos em Nova York, Festival Shakespeare, e Europa também, viajamos bastante, e ali eu peguei toda uma paixão por improviso com grandes comediantes, né? E aí, depois, quando eu mudei para os Estados Unidos, que já está há 30 anos, desde que eu cheguei, eu comecei a sentir muita saudade do Brasil, né? Do idioma, das brincadeiras. E quando eu encontrei a Bia, foi incrível, porque nós estudamos com as mesmas professoras de canto em São Paulo, amigos em comum, várias histórias, assim, que a gente falou, uau, que incrível, né? Duas vocal trainers, professoras de canto na mesma cidade de Weston, vamos fazer alguma coisa para unir as pessoas, os imigrantes. Você encontramos em Weston. Em Weston. Foi, através da Célia Bastos. Tá certo. E aí, vocês resolveram colocar um anúncio, é isso, no jornal? Foi, colocamos, né, Bia, um anúncio que ninguém apareceu. Né? A gente colocou no Classificados, assim, lá de Weston, né? Que tinha um magazine. Foi antes da gente conhecer o Achei, né? E aí a gente colocou um anúncio, né? Venham cantar, montar um grupo vocal, porque a gente já fazia dublagem, né, Bia? E a gente ia direto para Miami fazer dublagem. Dublamos vários filmes e desenhos animados, cartões e tal. E a gente tinha várias pessoas que pediam pra gente. Como é que era o nome da dublagem? Era The Kitchen. Eu fiz também. Você fez também? Eu fiz documentários. Quem não fez, né? Eu fiz documentários, mas uma vez eles me colocaram para fazer um documentário da Playboy, um negócio da Playboy. Eu falei, não, aí não vai dar. Aí é demais, a minha formação de jornalismo, fazer Mas e aí foi no caminho de uma dessas nossas idas à Kitchen que nós resolvemos começar a fazer um curso para os talentos que faziam pós-produção. Porque a gente percebeu, olha, seria muito legal pegar essa turma e fazer um grupo de aulas, ministrar aulas, e aí pusemos o anúncio, mas no final apareceram 33. Começamos com 33 mulheres. A gente começou a recrutar, né? Porque ninguém está através do anúncio, na verdade, não, né? Não, mas apareceram 33 mulheres. Vamos funcionar o timeline. Isso nós estamos falando de 2001, né? 2001. Setembro de 2001. Tá certo. Numa época muito confusa, principalmente para os imigrantes, né? Que a gente começou existia um perigo, né? Os imigrantes, assim, foi uma coisa muito difícil para a gente iniciar esse projeto,
mas eu acho que o Brasil tem uma coisa muito carismática, né? As pessoas amam o Brasil, o brasileiro, e tivemos pessoas de outros países também, né? Como hoje a gente tem, assim, passando aí um pouco 22 anos para frente, nós temos cantoras americanas, Califórnia, Nova York, que querem aprender português. Temos mas mesmo cantoras na argentinas, época começou assim também, tínhamos né? argentinas, cantoras da Colômbia, tínhamos outras cantoras de outros países e que se apaixonaram pela música brasileira, que já gostavam muito de bossa nova. E a gente não cantava só bossa nova no início, a gente cantava diversos estilos, porque o Brazilian Voices não tem um estilo, né? Não tinha naquela época, a gente queria assim retratar o Brasil como um todo, né? Então, hoje em dia, porque o público do Brazilian Voice, 80% do público que vai nos teatros, que apoia o Brazilian Voice, são americanos, né? Então a gente foi navegando um pouco mais em direção à bossa nova, é isso? E vocês com certeza contribuíram muito nessa em apresentar a bossa nova para novas audiências, né? Porque vocês faziam questão de sempre levar esses espetáculos para lugares que eram assim como Broward Center for the Performing Arts ou alguns projetos, mas sempre ligados à comunidade americana, né? Não eram projetos isolados, né? Exatamente. E como é que era administrar um coral de 32 mulheres? Como é que funcionava isso? Porque são muitas mulheres, né? Tem uma demanda aí nessa história, né? Sim, nós começamos de uma forma muito caseira. Brazilian Voices, no começo da história do Brazilian Voices, aceitava todas as mulheres que queriam cantar com a gente. Então era uma coisa caseira, do lado do piano, a gente ensaiando, né? E a gente teve uma mudança nessa cultura, né? Em 2012, mais ou menos, onde mudou o Board of Directors do Brazilian Voices e tivemos assim, a gente já trabalhava com grants do governo americano. Quando ela passou a ser uma organização sem fins lucrativos? Exatamente, 2007. Quando elas olham para lá, porque elas estão olhando para a Vivi, sabe assim? Elas estão olhando para a Vivi. 2005. Porque a Vivi é a terceira integrante, assim, esse trio é muito forte e é a base do Brazilian Voice. Então, toda vez que elas têm que dar uma coisa mais precisa, uma informação mais precisa, a gente olha para a Vivi. Números é com a Vivi, né? Então, aí se tornou uma fundação. 2005 se tornou uma fundação sem fins lucrativos, onde a gente trabalha com grants do governo americano, de empresas privadas ou públicas, né? Então, com essa mudança de cultura, tivemos um novo Board of Directors e as coisas ficaram um pouco diferentes. Então, muitos médicos também, né? Doutor Eudinho, doutora Nelly, né? Foi quando vocês começaram a incluir projetos especiais e participações ou performances especiais em escolas, universidades e hospitais? Foi nessa época, porque nós fomos cantar para um paciente, que era um amigo, veterano de guerra, Sidney Anderson. Ele estava no hospital e ele ligou, ele falou, vocês poderiam vir cantar para mim? Ele já tinha visto a gente cantar em alguns lugares e ele falou, vocês poderiam vir cantar? I don't have much time. Eu não tenho muito tempo. E a gente ficou, nossa, a gente foram umas 8 cantoras. E quando a gente chegou lá, ele começou a filmar a gente, começou a falar com a gente que a gente tinha que conhecer um médico que era muito diferente. E que esse médico compreenderia exatamente o que a gente estava fazendo para a gente reproduzir aquele canto, aquele amor, aquele alento que a gente estava dando para ele. Ele queria que outros pacientes tivessem também. Ele faleceu depois de 48 horas e a gente acabou conhecendo o médico, o Dr. Eudinho, que hoje em dia é o diretor do Conselho do Brazilian Voices, no funeral dele. E ele falou, ele comentou comigo, quando a gente foi visitar o Sidney, a gente não conseguia encontrar o Dr. Eudinho lá. E aí, no funeral do Sidney, ele comentou que vocês cantavam e que vocês foram cantar nos hospitais. E eu acredito em live music nos hospitais. Música ao vivo nos hospitais faz toda a diferença do que a gente deixar uma música tocando, uma música ambiente. E eu vou lutar para vocês começarem a ir para o Sylvester Cancer Center. Demorou 4 anos para ele provar, ele teve que fazer um estudo com, não pesquisa, mas
mas foi um estudo informal com pacientes antes e depois das nossas performances, levou os diretores do Silvestre para observarem como que era essa caminhada de cantar para os pacientes, uma coisa diferente de musicoterapia. A gente não faz musicoterapia, a gente não entra no diálogo com os pacientes, nem nada, é a música, a performance, 3 minutos e sai. Nós somos chamadas de Artists in Residence, Que agora é uma nova que trabalham em hospitais. Mas não está dentro da musicoterapia? Não é um formato diferente de também integrar? Porque o que a gente sabe e é fato é que a musicoterapia hoje, ela é comprovada assim, através de vários estudos científicos de que ela realmente traz benefícios para pacientes. Os artistas trabalham com musicoterapeutas ou com outros terapeutas. Nós trabalhamos junto, então eles nos recebem muitas vezes e respondem aos chamados de quem gostaria de ter música. E aí eles vão na linha de frente, assim, né? Batendo nas portas, falando, temos aqui esse grupo, como um MC, assim, porque já conhecem os pacientes através do trabalho que os musicoterapeutas fazem com os pacientes. Entendi. Né? Mas nós não fazemos a musicoterapia em si. Entendi. Somos Agora é bom entender também, e vocês falarem um pouco, como é que funcionou o processo em estruturar esse projeto para visitar os hospitais, né? Não só os pacientes, como também os profissionais da saúde, de uma maneira geral. Assim, como é que vocês estruturaram esse projeto? Assim, quem é que pode? Como é que vocês treinam as pessoas? E quantas pessoas vão? Conta um pouco pra gente como é que funciona. Quer falar? Pode falar. Pode falar. Nós, no momento que quando começamos a fazer, a gente começou, as nossas primeiras apresentações em hospitais foi no Broward Hospital, né? Para pacientes em estado terminal. Então, começamos de uma forma bem pesada, né? Para começar, não foi muito fácil, né? No hospice, E a gente não conseguia, porque ninguém queria um grupo de brasileiras entrando assim no hospital. A Jane Goodhart, do Broward Center, junto com a Bonnie Repetti, que levaram a gente para o primeiro hospital, que foram falar com o diretor, e ele falou, olha, o único lugar que vocês poderiam ir é no estado terminal, porque ninguém quer ir para lá. É mesmo? Eu não sabia dessa... Olha, eu trabalho no Broward Center e não sabia desse detalhe. Foi bacana. Maria, do começo até onde a gente se encontra hoje, a gente viu uma mudança tão grande na recepção de músicos em hospitais. A gente, no começo, as pessoas olhavam pra gente com muita estranheza. Hoje em dia, nós somos recebidas com um calor tão grande e conseguimos, então, mas os quando a grants gente fala hoje em dia, nós estamos falando de quantos anos trabalhando nesse projeto? De 2006 até agora. Então, né? são muitos anos muito tempo, de treino. Mas como você treina as pessoas? Quem são as pessoas que são capacitadas para ir cantar e segurar essa onda toda, né? Emoção, porque deve ter muita emoção, né? Tem muita emoção, tem muito estranhamento. Que nem a Bia falou, hoje em dia não, mas a gente passou por esse processo de muito estranhamento. A gente entrava num local, principalmente ICU, né? UTI, que a gente entrava assim, era what are you doing here? Quem? Os profissionais? Não, todos os profissionais, os pacientes eram, mas sempre tinha uma pessoa que já sabia o efeito que essas performances tinha, que a bossa nova tinha, que essas músicas e que essa suavidade tinha, que aí as portas começaram a se abrir. Então vocês transformam o ambiente. Às vezes você encontra um ambiente completo, nada áspero. What are you doing here? Exatamente. Então não falam, pensam, né? Mas a gente sente, porque claro, e daí as pessoas quebram esse gelo com a performance. Totalmente. E para isso tem um treinamento. É isso. É isso aí, tem um treinamento. E não são todas as cantoras, na verdade, que se voluntariam, que estão preparadas para essa experiência. E então não é só o treinamento de conseguir dominar as músicas, os arranjos, a suavidade, o fraseado que tem que ser numa emoção. Às vezes a voz pode tremer. Não pode tremer, porque eu tô ali, o paciente não pode ficar nem um segundo preocupado com você.
com as cantoras, né? Então, esse treinamento emocional, tem uma série de orientações que as cantoras têm que fazer. Demora geralmente de 6 a 1 ano para uma cantora conseguir e ter um acompanhamento primeiro só como observadora, né? Vai shadowing, depois tem todo um processo e um currículo que o Board of Directors, que são a maioria médicos, inclusive, quem não é médico, por exemplo, o Wellington Nogueira, ele é o fundador do Doutores da Alegria. Ele tem todo um know-how, um conhecimento, uma experiência de como fazer essa abordagem, como chegar na porta de um hospital e fazer uma avaliação completa, assim, rápida, de qual tipo de música que eu posso levar, uma coisa mais tranquila, o paciente está querendo uma coisa mais, um sambinha, está querendo uma alegria, não, ela está querendo uma coisa mais introspectiva. Tem pacientes que querem chorar, eles precisam dessa permissão para se emocionar. Então, isso exige um treinamento muito grande. O Jorge estava perguntando como é que as cantoras fazem, elas se emocionam também, o Jorge falou aqui que não conseguiria fazer parte desse grupo. Tem pessoas que adorariam cantar com a gente. Ele ia chorar o tempo todo, você entendeu? Tem cantoras que adorariam cantar com a gente nos hospitais, mas elas falam, eu não consigo. E como é que a gente faz? A gente se emociona muito, mas a gente está treinada e a gente tem que segurar, porque não é por nós, assim, é pelos pacientes, a vida do que os pacientes estão passando é o mais importante. Então a gente está já acostumada a segurar, não quer dizer que a gente não sente. Às vezes a gente tem que sair correndo pro banheiro para chorar. Já aconteceu. Já aconteceu. Você pessoa que ir pro banheiro chorar. Porque eu acho que aí você vai chorar. É imprevisível, né? Cada performance você tem um feedback completamente diferente, porque depende do ambiente, das pessoas, quantos hoje, assim, atualmente, quais são os hospitais que vocês trabalham, que o Brazilian Voice trabalha? E faz essa parceria, são 15 hospitais. 15 hospitais no sul da Flórida. Olha que por impressionante. Mês, né? Por mês. 15 hospitais no sul da Flórida, o Brazilian Voices visita. E são todos os dias, que dias da semana? 3 vezes por semana, 4 vezes por semana? Quarta ou sexta, principalmente. 2 vezes por 2 semana. Hospitais na quarta, 2 na sexta. Asilos no sábado. Asilos aos sábados. Uma média de 500 a 400 pessoas por performance que a gente atinge. É como se fosse um teatro, uma matura lotado. E são 3, 4 minutinhos em cada lugar. Mas a gente tem uma pessoa sempre treinada para fazer com um contador que conta também o número de pessoas que recebem a música, né? Então, às vezes a gente está num corredor grande, a gente vai andando, são várias pessoas que vêm saindo dos quartos, são as enfermeiras que começam a dançar, as pessoas que limpam os banheiros, que eu acho que é o trabalho mais difícil que tem no hospital, que a gente pega as vassouras e começa a dançar com a gente. Esses profissionais da saúde, eu vi um vídeo de vocês que eu achei muito lindo, que eu acho que era parabenizando um aniversário de vocês, uma data 22 anos. De 22 anos. 22 anos, isso. Sim. Eu achei tão lindo, porque foi exatamente os profissionais falando de vocês. Quem sabe vocês mandam pro Jorge. Eu achei você inclui esse vídeo para as pessoas terem ideia da alegria e da espontaneidade dessas pessoas com relação ao trabalho de vocês. Só queria falar um pouco o diferencial do Brazilian Voices. Nós somos um grupo vocal que a gente canta andando. A gente não fica parada, se apresenta no lobby, a gente vai andando nos corredores, aí uma pessoa convida a gente a entrar no quarto, a gente vai andando com um pequeno amplificador, tocando uma música bem suave, a gente faz a nossa percussão e o diferencial é a bossa nova, que é um gênero muito suave, muito soft e envolvente, com harmonia, né? Então, isso vem dos compositores, né? Os compositores da bossa nova, eles estavam cansados daquela coisa do samba canção, daquela dor de cotovelo. Eles falam, eles tinham 17, 18 anos, eles queriam cantar o barquinho, eles queriam cantar wave, né? Aquelas músicas que estavam falando da natureza, daquele astral, né? E como em 62 a bossa nova foi um grande sucesso aqui nos Estados Unidos, principalmente essa geração, mas a gente vê os jovens também curtindo muitíssimo a bossa nova. Ela ficou como parte de uma coisa assim, de uma alegria, de um momento de uma permissão para você curtir teu drink num happy hour, sabe? Ele está associado muito com essa coisa dessa good vibes. Uma releitura, né? Existe aí uma releitura da bossa nova?
No que se diz respeito a arranjos e músicas vocais, sim, porque a gente trabalha com harmonia e a harmonia pega diretamente a emoção. A melodia, você consegue reproduzir a melodia, você consegue cantar, mas a harmonia, ela vai direto para a emoção. Isso dá aquele emotional release. As pessoas choram pela harmonia, né? Eles podem chorar pela sensação da harmonia, né, que eles sentem. Bem, e vocês são tão versáteis, né? Eu não sei como é que vocês controlam toda essa versatilidade, todas essas ramificações do Brazilian Voice. Igual você. Mas vocês continuam fazendo performances em teatros, e agora vem aí em outubro uma performance muito bacana que está enaltecendo o Amazonas, né? É uma oportunidade de fazer, é uma parceria, inclusive, né, com o Fantasy Theater. Explica pra gente, vai ser agora no dia 20 de outubro, não é isso? Então explica pra gente como é que vai ser e como é que vocês estão incluindo o Amazonas nesse repertório. Eu vou começar, a Lauren termina só dizendo que isso é possível pelos fundos do National Endowment for the Arts, né, que é um fundo federal fantástico, né? E a ideia começou principalmente porque, claro, o amor à Amazonas, ao ambiente, né? Mas pelo amor a uma música, a gente começou a ensaiar uma música chamada Rio Amazonas. E ela era originalmente Amazon River, que é uma música do Dori Caymmi, uma música, era só instrumental, mas aí Paulo César Pinheiro fez a letra e a música foi ressuscitada depois de 20 anos, né? E por amor a essa música a gente resolveu criar, né, esse tema Amazonas e juntar várias músicas que o Jobim escreveu e outras pessoas escreveram sobre natureza, sobre água, sobre os elementos da natureza. Por isso que chama Amazon The Rhythm of Nature, o ritmo da natureza, né? E aí, a partir daí, a gente também se apaixonou por algumas canções que foram levando a gente para essa valorização da natureza. E eu acho que o Borzeguim é uma outra canção que a gente vai apresentar pela primeira vez no Show Amazonas agora, que o Jobim compôs essa canção 35 anos atrás, e que fala dos homens de botas que entram nesses lugares, nessas regiões, e que destroem os índios, destroem as famílias. Então ele fala o peixe na água, que é uma festa, né? Ele valoriza a natureza e ao mesmo tempo tem uma crítica para os homens de bota que vêm e destroem, né? Deixa o índio vivo, deixa o índio nu, né? Então a gente incorporou, a Bia fez um arranjo absolutamente maravilhoso dessa música. A gente está feliz que pela primeira vez a gente vai com músicos excelentes também, o Jorge Sousa, né, que tocou com Gloria Estefan, com Célia Cruz. Ele é fenomenal, é um músico de Latin Jazz. A gente tem o Daniel Stable também, baixista, o Ivo de Carvalho e o Ray, né? Eles já tocam conosco há vários anos, mas pela primeira vez vamos fazer o Borzeguim. E o bacana é que é um projeto em parceria com o Central River Theater, que é localizado em Miami, em Liberty City. E vai ter também um componente educacional, né? Vocês vão estar se apresentando também, exatamente, na matinê para quase 200 estudantes de Miami-Dade, né? Então, essa apresentação, ela é diferente com certeza ela é diferente, ela tem um componente diferente, mais, tem um pouquinho mais... não didático, né, mas a gente tem um professor que vai ser um MC e que vai ilustrar através das músicas, quando a gente estiver cantando Água de Bebê, Chovendo na Roseira, o Borzeguim, ele vai explicar, ilustrar um pouquinho com a analogia do Everglades e o respeito à natureza e a todos os animais, que despertando na nossa comunidade. A gente não precisa ir lá longe para tentar lutar por uma causa. É a causa aqui na sua esquina, aqui na sua comunidade. Então, esse professor Roberto Filacchione, ele vai ilustrar junto com as músicas. A gente vai fazer uma composição, ela é divertida, sabe? Não é de uma forma pesada, mas de uma forma séria, como necessita esse tema da preservação do ecossistema com o Amazonas, né?
a Amazônia, no caso, e o Everglades. E de uma forma sempre engajada, no sentido de chamar a atenção das pessoas com ritmos, com instrumentos percussivos brasileiros. Então, nos nossos shows, a gente muitas vezes convida as pessoas a subir no palco, a tocar um triângulo, a tocar um shaker e ter a experiência do que é tocar um instrumento brasileiro. Então, a parte rítmica vai estar é muito importante nesse show. Então, dia 20 de outubro, né? Às 2 horas da tarde é uma performance educacional, mas às 7 horas da noite é a performance aberta ao público. 7h30, aberta ao público. Os ingressos são super... $25 os ingressos, a Vivi está falando 10 da manhã. 10 da manhã, o da manhã, o de manhã às 10 da manhã, né? Como é importante ter a Vivi perto. É verdade, a Vivi, números né, é com ela. A gente não vive sem a Vivi, imagina. E o bacana é que existe aí um componente artístico, visual artístico, porque vocês convidaram 2 artistas plásticos, né? Que são com base em Miami, que é a Clara Piquet, que vai ter a artista Clara Piquet, que ela pinta, né? Ela tem um trabalho voltado para os indígenas e tudo mais, então ela vai ter alguns trabalhos no lobby. E o Ernesto Kunde, que é um artista brasileiro também baseado aqui, que vai ter as suas projeções, né? Vai fazer parte do cenário, né? Da performance, né? Com os trabalhos dele. Então, é muito bacana isso. E... Então, o Ritmo da Natureza, Amazonas, o Ritmo da Natureza, dia 20 de outubro, tá certo? Tá certo. Agora, vamos falar um pouquinho, voltar um pouco, mas a pandemia. A pandemia, de alguma forma, assim, foi uma interrupção, eu diria assim, foi um intermission. O Broward Center, quando começou a pandemia, colocou, vamos colocar um intermission. Mas aí virou o maior intermission do mundo, né? Porque o intermission de quase 1 ano e meio, quase 2 anos. Mas assim, o lado ruim da pandemia, todos nós sabemos, né? Mas todo mundo teve um outro lado da pandemia. O que é que mudou no Brazilian Voices com a pandemia? Depois da pandemia, antes e depois? A gente sempre brincou, a gente teve que se reinventar, né? E tomar o voo do avião e inventando lá em cima enquanto estávamos né, no ar, né? Então, assim, a Lori vai falar um pouco dos nossos programas diferentes, né? Eu vou falar primeiro dos ensaios. E antes de pensar nos programas externos, a gente teve que pensar como a gente vai fazer com as nossas cantoras para manter elas interessadas, manter os ensaios. Então, por sorte, o Zoom nos ajudou muito. Então, nos ensaiávamos, e convidávamos pessoas para fazerem uma apresentação nos ensaios. Então, a gente conseguiu manter o interesse, a princípio, das nossas cantoras. E aí, a Lauren vai explicar um pouquinho das nossas parcerias com o Broward Center e o MNSU Card, né? Como eu estou muito na área de shows e fazendo marketing de shows e super ocupada com marketing dos 300, 900 shows por ano. Mas eu sei que existiu tem um componente uma parceria muito grande entre o Brazilian Voice e o Broward Center, principalmente na área de sensory friendly performances, que justamente são performances e música, né, para adultos e crianças, indivíduos com problemas sensoriais. Então, estreitou muito essa relação de vocês com essas instituições, né? Absolutamente. Quando na primeira semana da pandemia ali, que a gente estava tentando ver como que a gente ia conseguir fazer os ensaios e... o Miami Cancer Institute, eles contataram a gente e contrataram o trio para levar música para as enfermeiras e para os pacientes que não podiam parar o tratamento de quimioterapia. E eles falaram, a gente gostaria que vocês... A gente falou, mas a gente não pode aí. Não, mas a gente vai levar vocês nos telões, nos iPads, para as enfermeiras. Aí a gente começou a fazer performances virtuais para as enfermeiras que pediam Beatles, can you play Beatles? Aí foi aí que a gente começou uma série de arranjos que a Bia fez, Beatles em Bossa Nova também, para a gente ter essa integração com as enfermeiras, médicos e pacientes, que depois que nós vimos que a gente estava sendo projetados em telões grandes, de LED screen, assim, grandes lá dentro, a gente não sabia o que estava acontecendo do outro lado. Mas aí começou uma série de lives, nós fizemos 67 lives e recebemos o prêmio lá no 211 Broward, no Hard Rock, né, por causa desses, organização do ano, non-profit artística do ano, por causa também das músicas. Fizemos composições originais pela primeira vez no EP Eu Canto,
encanto. E a partir daí também a Jen, o Gustavo contataram a gente do Broward Center para a gente começar a fazer esses eventos virtuais, né? Com o trio que se fortaleceu muito também. A partir daí o trio começou a fazer shows, happy hours, o trio Viviane Neves, Loren e eu. Então foi The Triplets. Exatamente. Esse trio surgiu a partir da pandemia, Foi né? na pandemia que surgiu, que fortaleceu essa porque é mais mobile também, a gente consegue montar um show em qualquer lugar, as pessoas podem contratar, porque às vezes fica muito difícil, né? Um grupo grande, claro, é uma produção maior, e isso minimizou um pouco e a gente conseguiu também mais recursos para a organização, né? Através desses eventos que acabaram contratando bastante o trio logo depois da pandemia, que podia um número menor de cantoras e tal. Mas a gente ficou muito feliz com as crianças do Sensory Friendly, que o Broward Center fez vários performances virtuais com as crianças, e a gente sentiu como elas estavam totalmente integradas com a câmera. A câmera é um lugar, o computador é um lugar muito familiar para elas. E elas que nos ajudaram a entender qual era o melhor repertório, qual a percussão. Elas começaram a construir. A Bia fez um vídeo, né, Bia, de como fazer um shaker em casa, com latinha de Coca-Cola, com não sei o que, sabe assim? Então foi incrível como a partir daí abriu todo um leque de sensory friendly que a gente está levando para vários lugares agora. E eu acho tão bacana, a gente sabe de tudo que aconteceu de ruim, né? Que são notícias, enfim, quantas perdas e tudo mais. Mas é tão bom resgatar o ponto positivo das dificuldades, porque a gente cresce muito, né? Nossa, é verdade, nas dificuldades a gente cresce demais, né? Então tá, eu adorei esse papo, você entendeu? Então, dia 20 de outubro tem uma performance do Brazilian Voices, né? Que é imperdível, o ritmo do Amazonas, né? E eu achei muito obrigado a Shea, o SA, de dar a oportunidade da gente aqui bater esse papo, essa conversa e explicar um pouquinho mais sobre essa carreira de brasileira. 22 anos de Brazilian Voices no sul da Flórida. E agradecer a parceria com a Shea, o SA, porque eles estão conosco há vários anos, acho que há quase 20 anos, sei lá. Há 22 anos. Olha, eu até pedi para elas cantarem, para a gente terminar cantando, mas é muito cedo. Elas têm que poupar a voz delas e a gente tem que respeitar. Maria, obrigada. Só se você cantar com a gente. Não tem a menor chance. Então tá bom, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Maria. Obrigada, Maria. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu nem sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar.
de ninguém.